Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um sermão pregado em Enfield, 8 de julho de 1741. Em um tempo de grandes despertamentos, e acompanhado de impressões notáveis em muitos dos ouvidos. Seu pé escorregará no devido tempo. Deuteronômio 32, 35. Neste verso, é ameaçada a vingança de Deus sobre os ímpios e incrédulos israelitas, que eram o povo visível de Deus e que viviam sob os meios de graça. Mas que, apesar de todas as obras maravilhosas de Deus para com eles, permaneceram, como Deuteronômio 32, 28, desprovidos de conselho, sem entendimento algum neles. Sob todos os cultivos do céu, eles produziam frutos amargos e venenosos, como nos 2 versículos que antecedem o texto. A expressão que escolhi para o meu texto, seu pé escorregará no devido tempo, parece implicar nas seguintes coisas, relacionadas à punição e destruição a qual esses ímpios israelitas estavam expostos. Que eles estavam sempre expostos à destruição, como alguém que está em lugares escorregadios está sempre exposto a cair. Isso é implicado na maneira como a destruição deles vem sobre eles, sendo representada pelo escorregar de seu pé. O mesmo é expresso em certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os deixaste cair na destruição. Salmo 73, 18. Implica que eles estavam sempre expostos à destruição súbita e inesperada. Assim como aquele que anda em lugares escorregadios está a todo momento propenso a cair, ele não pode prever um momento sequer se ele vai ficar em pé ou cair no próximo. E quando ele cai, cai de uma vez sem aviso prévio. O que também é expresso em certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os deixaste cair na destruição. Como foram levados à desolação tão rapidamente? Salmo 73, 18, 19. Outra coisa implícita é que eles estão propensos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pela mão de outro. Assim como aquele que está em terreno escorregadio não precisa de nada além de seu próprio peso para cair. Que a razão pela qual eles ainda não caíram e não caem agora é apenas porque o tempo designado por Deus ainda não chegou. Pois é dito que, quando esse tempo devido, ou tempo designado, chegar, o pé deles escorregará. Então, eles serão deixados cair, conforme são inclinados pelo seu próprio peso. Deus não os sustentará mais nesses lugares escorregadios, mas os deixará cair. E então, naquele exato momento, eles cairão na destruição. Assim como aquele que está em terreno escorregadio e inclinado, na beira de um abismo, ele não pode ficar sozinho. Quando ele é solto, ele cai imediatamente e está perdido. A observação das palavras que eu agora insistiria é esta: não há nada que mantenha os homens ímpios fora do inferno por um momento sequer, exceto o mero prazer de Deus. Pelo mero prazer de Deus, entendo seu prazer soberano, sua vontade arbitrária, sem restrições, impedimentos ou dificuldades de qualquer tipo, como se nada além da mera vontade de Deus tivesse, de alguma maneira, ou em qualquer aspecto, alguma influência na preservação dos homens ímpios por um momento. A verdade desta observação pode ser evidenciada pelas seguintes considerações. Não há falta de poder em Deus para lançar os homens ímpios no inferno a qualquer momento. As mãos dos homens não podem ser fortes quando Deus se levanta. Os mais fortes não têm poder para resistir a ele, nem qualquer um pode ser libertado de suas mãos. Ele não só é capaz de lançar os homens ímpios no inferno, mas ele pode fazê-lo mais facilmente. Às vezes, um príncipe terreno encontra muita dificuldade em subjugar um rebelde, que encontrou meios de se fortalecer e se tornou forte pelo número de seus seguidores. Mas não é assim com Deus. Não há fortaleza que seja defesa contra o poder de Deus. Embora a mão se junte à mão, e vastas multidões dos inimigos de Deus se combinem e se associem, elas são facilmente quebradas em pedaços. Elas são como grandes montes de palha leve diante do redemoinho, ou grandes quantidades de palha seca diante das chamas devoradoras. Encontramos facilidade em pisar e esmagar um verme que vemos rastejando na terra, assim como é fácil para nós cortar ou queimar um fio fino pelo qual algo está pendurado. Assim é fácil para Deus, quando Ele deseja, lançar seus inimigos ao inferno. O que somos nós, para que possamos pensar em resistir a Ele, diante de cuja repreensão a terra treme, e diante de quem as rochas são derrubadas? Eles merecem ser lançados no inferno, de modo que a justiça divina nunca impede, não faz objeções contra o uso do poder de Deus a qualquer momento para destruí-los. Sim, pelo contrário,
A justiça clama por uma punição infinita de seus pecados. A justiça divina diz da árvore que produz tais uvas de Sodoma: corta-a, porque ocupa espaço inutilmente. Lucas 13:7. A espada da justiça divina está brandida a todo momento sobre suas cabeças, e é apenas pela mão da misericórdia arbitrária e pela mera vontade de Deus que ela é retida. Eles já estão sob uma sentença de condenação ao inferno. Eles não apenas merecem justamente ser lançados lá, mas a sentença da lei de Deus, aquela regra eterna e imutável de justiça que Deus estabeleceu entre ele e a humanidade, está lançada contra eles e permanece contra eles, de modo que já estão entregues ao inferno. Quem não crê já está condenado. João 3,18. De modo que todo homem não convertido pertence propriamente ao inferno. Esse é o seu lugar. Dali ele é. João 8,23. Vós sois de baixo, e para lá ele está destinado. É o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável lhe designam. Eles são agora objetos da mesma ira e furor de Deus, que é expressa nos tormentos do inferno. E a razão pela qual eles não descem ao inferno a cada momento não é porque Deus, em cujo poder estão, não esteja então muito irritado com eles, como ele está com muitas criaturas miseráveis agora atormentadas no inferno, que lá sentem e suportam a ferocidade de sua ira. Sim, Deus está muito mais irritado com grandes números que agora estão na terra. Sim, sem dúvida, com muitos que agora estão nesta congregação, que podem estar à vontade, do que ele está com muitos daqueles que agora estão nas chamas do inferno. De modo que não é porque Deus se esqueça de sua maldade, e não a ressinta, que ele não solta sua mão e não os corta. Deus não é completamente semelhante a eles, embora possam imaginá-lo assim. A ira de Deus arde contra eles, sua condenação não dorme. O abismo está preparado, o fogo está pronto, a fornalha agora está quente, pronta para recebê-los. As chamas agora rugem e brilham. A espada reluzente está afiada e sustentada sobre eles, e o abismo abriu sua boca debaixo deles. O diabo está pronto para cair sobre eles e apoderar-se deles como seus próprios, no momento em que Deus permitir. Eles pertencem a ele. Ele tem suas almas em sua posse e sob seu domínio. A Escritura os representa como seus bens. Lucas 11:12. Os demônios os observam. Eles estão sempre ao lado deles, à sua direita. Eles ficam esperando por eles, como leões famintos e ávidos que veem sua presa e esperam tê-la, mas por enquanto são mantidos afastados. Se Deus retirasse sua mão, pela qual eles são restringidos, eles voariam sobre suas pobres almas em um momento. A antiga serpente está abrindo a boca para eles. O inferno abre sua boca larga para recebê-los, e se Deus permitisse, eles seriam rapidamente engolidos e perdidos. Nas almas dos homens ímpios, reinam princípios infernais que, imediatamente, se acenderiam e irromperiam em fogo infernal, se não fosse pelas restrições de Deus. Na própria natureza dos homens carnais está estabelecido um fundamento para os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos, reinando com poder neles e plenamente os possuindo, que são sementes de fogo infernal. Esses princípios são ativos e poderosos, extremamente violentos em sua natureza, e se não fosse pela mão restritiva de Deus sobre eles, logo irromperiam, arderiam da mesma maneira que as mesmas corrupções, a mesma inimizade fazem nos corações das almas condenadas, e gerariam os mesmos tormentos que geram nelas. As almas dos ímpios são comparadas na Escritura ao mar agitado. Isaías 57:20. Por enquanto, Deus restringe a maldade deles com seu poderoso poder, como faz com as ondas furiosas do mar agitado, dizendo: até aqui virás, mas não mais adiante. Mas se Deus retirasse esse poder restritivo, logo tudo seria arrastado. O pecado é a ruína e a miséria da alma. É destrutivo em sua natureza. E se Deus o deixasse sem restrição, nada mais seria necessário para tornar a alma completamente miserável. A corrupção do coração do homem é imoderada e ilimitada em sua fúria. E enquanto os homens ímpios vivem aqui, é como fogo contido pelas restrições de Deus, mas se fosse solto, incendiaria o curso da natureza. E assim como o coração é agora um abismo de pecado, se o pecado não fosse restringido, transformaria imediatamente a alma em um forno ardente, ou uma fornalha de fogo e enxofre. Não é segurança para os homens ímpios por um momento que não haja meios visíveis de morte à mão. Não é segurança para um homem natural que ele esteja agora com saúde, e que não veja de que maneira ele poderia sair imediatamente deste mundo por qualquer acidente,
e que não haja perigo visível em qualquer aspecto em suas circunstâncias. A experiência variada e contínua do mundo em todas as épocas mostra que isso não é evidência de que um homem não está à beira da eternidade, e que o próximo passo não será para outro mundo. As maneiras e os meios não vistos e não pensados de pessoas saindo repentinamente do mundo são inumeráveis e inconcebíveis. Homens não convertidos caminham sobre o abismo do inferno em uma cobertura podre, e há inúmeras partes nesta cobertura tão fracas que não suportariam seu peso, e esses lugares não são vistos. As setas da morte voam despercebidas ao meio-dia. A visão mais aguçada não pode discerni-las. Deus tem tantas maneiras diferentes e insondáveis de levar os homens ímpios para fora do mundo e enviá-los para o inferno, que não há nada que indique que Deus precisaria gastar um milagre, ou sair do curso ordinário de sua providência, para destruir qualquer homem ímpio, a qualquer momento. Todos os meios que existem para os pecadores saírem do mundo estão nas mãos de Deus, e tão universal e absolutamente sujeitos ao seu poder e determinação, que não depende de forma alguma menos da mera vontade de Deus, se os pecadores irão a qualquer momento para o inferno, do que se os meios nunca fossem usados, ou estivessem de alguma forma envolvidos no caso. A prudência e o cuidado dos homens naturais para preservar suas próprias vidas, ou o cuidado dos outros para preservá-los, não lhes asseguram um momento. A providência divina e a experiência universal também testemunham isso. Há essa evidência clara de que a sabedoria dos homens não é nenhuma segurança para eles contra a morte. Se fosse de outra forma, veríamos alguma diferença entre os homens sábios e políticos do mundo e outros, quanto à sua suscetibilidade à morte prematura e inesperada. Mas como é na realidade? Como morre o sábio? Assim como o tolo. Eclesiastes 2:16. Todos os esforços e artimanhas dos homens ímpios que usam para escapar do inferno, enquanto continuam a rejeitar Cristo, e assim permanecem homens ímpios, vão ouvir sobre o inferno, serem os sujeitos de miséria. Sem dúvida, ouviríamos um e outro responder: não, nunca pretendi vir aqui. Eu tinha planejado de outra forma em minha mente. Pensei que planejaria bem para mim mesmo. Pensei que meu plano era bom. Eu pretendia tomar cuidado eficaz, mas isso veio sobre mim inesperadamente. Eu não esperava naquele momento, e daquela maneira. Veio como um ladrão. A morte me enganou. A ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, minha maldita insensatez! Eu me enganava e me deliciava com sonhos vãos do que faria no futuro. E quando estava dizendo, paz e segurança, então a destruição repentina veio sobre mim. Deus não se obrigou, por nenhuma promessa, a manter nenhum homem natural longe do inferno por um momento. Certamente Deus não fez promessas nem de vida eterna, nem de qualquer libertação ou preservação da morte eterna, a não ser as contidas no pacto de graça, as promessas que são dadas em Cristo, em quem todas as promessas são sim e amém. Mas certamente eles não têm interesse nas promessas do pacto de graça quem não são filhos do pacto, que não creem em nenhuma das promessas, e não têm interesse no mediador do pacto. Assim, seja o que alguns tenham imaginado e pretendido sobre promessas feitas aos homens naturais que buscam e batem, é evidente e manifesto que, qualquer esforço que um homem natural faça na religião, qualquer oração que faça, até que creia em Cristo, Deus não está de forma alguma obrigado a mantê-lo por um momento longe da destruição eterna. Assim, os homens naturais estão nas mãos de Deus, sobre o abismo do inferno. Eles mereceram o abismo de fogo e já estão sentenciados a ele. E Deus está terrivelmente provocado. Sua ira é tão grande para com eles quanto para aqueles que estão realmente sofrendo as execuções da fúria de sua ira no inferno. E eles não fizeram nada para aplacar ou abrandar essa ira. Nem Deus está de forma alguma obrigado por qualquer promessa a sustentá-los por um momento. O diabo está esperando por eles, o inferno está se abrindo para eles, as chamas se reúnem e se acendem ao redor deles, e gostariam de agarrá-los e engoli-los. O fogo contido em seus próprios corações luta para sair, e eles não têm interesse em nenhum mediador, não há meios ao alcance que possam ser qualquer segurança para eles. Em suma, não tem refúgio, nada para se segurar. Tudo que os preserva a cada momento é a mera vontade arbitrária e a indulgência não pactuada e não obrigada de um Deus enfurecido. A aplicação deste terrível assunto pode ser para despertar as pessoas não convertidas nesta congregação. O que vocês ouviram é o caso de cada um de vocês que está fora de Cristo. Esse mundo de miséria, esse lago de enxofre ardente, está estendido debaixo de vocês. Há o terrível abismo das chamas ardentes da ira de Deus, há a boca aberta do inferno,
e vocês não têm nada para se firmar, nem qualquer coisa para se segurar. Não há nada entre vocês e o inferno além do ar. É apenas o poder e o puro prazer de Deus que os sustentam. Vocês provavelmente não estão cientes disso. Vocês percebem que são mantidos fora do inferno, mas não veem a mão de Deus nisso. Mas olham para outras coisas, como o bom estado de sua constituição física, seu cuidado com sua própria vida e os meios que vocês usam para sua própria preservação. Mas na verdade essas coisas não são nada. Se Deus retirasse sua mão, elas não seriam mais úteis para impedi-los de cair, do que o ar fino para sustentar uma pessoa que está suspensa nele. Sua maldade os torna pesados como chumbo, e os faz tender para baixo com grande peso e pressão em direção ao inferno. E se Deus os deixasse ir, vocês afundariam imediatamente e mergulhariam rapidamente no abismo sem fundo, e sua constituição saudável, e seu próprio cuidado e prudência, e melhores planos, e toda a sua justiça, não teriam mais influência para sustentá-los e mantê-los fora do inferno, do que uma teia de aranha teria para impedir uma rocha em queda. Não fosse pelo puro prazer de Deus, a terra não o suportaria por um momento, pois vocês são um fardo para ela. A criação geme com vocês. A criatura é sujeita ao cativeiro de sua corrupção, não voluntariamente. O sol não brilha voluntariamente sobre vocês para dar-lhes luz para servir ao pecado e a Satanás. A terra não cede voluntariamente sua produção para satisfazer suas luxúrias, nem é voluntariamente um palco para sua maldade ser praticada. O ar não serve voluntariamente para respirar, para manter a chama da vida em seus vitais, enquanto vocês gastam sua vida no serviço dos inimigos de Deus. As criaturas de Deus são boas e foram feitas para que os homens as sirvam, e não servem voluntariamente para qualquer outro propósito, e gemem quando são usadas para propósitos tão diretamente contrários à sua natureza e fim. E o mundo os vomitaria, não fosse pela mão soberana daquele que os sujeitou com esperança. Há nuvens negras da ira de Deus agora penduradas diretamente sobre suas cabeças, cheias da tempestade terrível e carregadas de trovões. E não fosse pela mão restritiva de Deus, elas iriam imediatamente se romper sobre vocês. O prazer soberano de Deus, por enquanto, retém seu vento brusco. Caso contrário, viria com fúria, e sua destruição viria como um redemoinho, e vocês seriam como a palha da ira de verão. A ira de Deus é como grandes águas que estão represadas por enquanto. Elas aumentam cada vez mais, e se elevam mais e mais, até que haja uma saída. E quanto mais tempo o fluxo é detido, mais rápida e poderosa é sua correnteza, quando é liberada. É verdade que o julgamento contra suas obras malignas ainda não foi executado. As enchentes da vingança de Deus foram retidas, mas sua culpa, nesse meio tempo, está constantemente aumentando, e vocês estão acumulando mais e mais ira a cada dia. As águas estão constantemente subindo e crescendo mais e mais poderosas, e não há nada além do puro prazer de Deus que mantém as águas contidas, que não estão dispostas a serem detidas, e pressionam para ir adiante. Se Deus apenas retirasse sua mão da comporta, ela voaria imediatamente aberta, e as correntes de fogo da ferocidade e ira de Deus se precipitariam com uma fúria inconcebível sobre vocês, e viriam sobre vocês com poder onipotente. E se sua força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, 10.000 vezes maior do que a força do demônio mais robusto e resistente no inferno, não seria nada para resistir ou suportar isso. O arco da ira de Deus está dobrado, e a flecha pronta na corda, e a justiça dobra a flecha em seu coração, e estica o arco, e é nada além do puro prazer de Deus, e o de um Deus irritado, sem qualquer promessa ou obrigação, que mantém a flecha um momento sem se embriagar com o seu sangue. Assim, todos vocês que nunca passaram por uma grande mudança de coração, pelo poderoso poder do Espírito de Deus sobre suas almas. Todos vocês que nunca nasceram de novo, e feitos novas criaturas, e levantados de estar mortos no pecado, para um estado de luz e vida novos e antes completamente inexperientes, estão nas mãos de um Deus irado. No entanto, mesmo que vocês tenham reformado suas vidas em muitas coisas, e possam ter tido afeições religiosas, e possam manter uma forma de religião em suas famílias e aposentos, e na casa de Deus, é apenas o puro prazer dele que os impede de serem engolidos neste momento na destruição eterna. Por mais incrédulos que possam estar agora da verdade do que ouvem, em breve vocês serão totalmente convencidos disso. Aqueles que partiram de situações semelhantes à sua veem que foi assim com eles, pois a destruição veio de repente sobre a maioria deles, quando não esperavam nada disso, e enquanto estavam dizendo paz e segurança,
Agora eles veem que aquelas coisas nas quais dependiam de paz e segurança eram nada além de ar e sombras vazias. O Deus que os segura sobre o abismo do inferno, assim como alguém segura uma aranha ou algum inseto repugnante sobre o fogo, os abomina e é terrivelmente provocado. Sua ira para com vocês arde como fogo. Ele os considera dignos de nada mais do que serem lançados no fogo. Ele tem olhos mais puros para suportar a sua vista. Vocês são 10.000 vezes mais abomináveis aos seus olhos do que a serpente venenosa mais odiosa é aos nossos. Vocês o ofenderam infinitamente mais do que um rebelde teimoso ofendeu seu príncipe. E no entanto, é apenas a mão dele que os impede de cair no fogo a cada momento. Não se atribui a mais nada, que vocês não foram para o inferno na noite passada, que vocês foram permitidos acordar novamente neste mundo, depois de fecharem os olhos para dormir. E não há outra razão a ser dada, porque vocês não caíram no inferno desde que se levantaram de manhã, exceto que a mão de Deus os sustentou. Não há outra razão para ser dada porque vocês não foram para o inferno, desde que vocês estiveram aqui na casa de Deus, provocando seus olhos puros com sua maneira pecaminosa e ímpia de assistir ao seu culto solene. Sim, não há mais nada que seja dado como razão porque vocês não caem neste exato momento no inferno. O pecador. Considere o terrível perigo em que vocês estão. É uma grande fornalha de ira, um abismo amplo e sem fundo, cheio do fogo da ira, que vocês estão segurados na mão daquele Deus, cuja ira está provocada e incitada tanto contra vocês quanto contra muitos dos condenados no inferno. Vocês estão pendurados por um fio frágil, com as chamas da ira divina piscando ao redor dele, e prontas a todo momento para queimá-lo e rompê-lo. E vocês não têm interesse em qualquer mediador, e nada para se apegar para se salvar, nada para afastar as chamas da ira, nada de seu próprio, nada que vocês já tenham feito, nada que possam fazer, para induzir Deus a poupar vocês um momento sequer. E considerem aqui mais particularmente. De quem é a ira? É a ira do Deus infinito. Se fosse apenas a ira do homem, mesmo que fosse do príncipe mais poderoso, seria comparativamente pouco a ser considerado. A ira dos reis é muito temida, especialmente dos monarcas absolutos, que têm as posses e vidas de seus súditos totalmente em seu poder, para serem dispostas a seu mero desejo. O medo de um rei é como o rugido de um leão. Quem o provocar a ira, peça contra a sua própria alma. Provérbios 20:2. O súdito que enfurece um príncipe arbitrário está sujeito a sofrer os tormentos mais extremos que a arte humana pode inventar ou o poder humano pode infligir. Mas os maiores potentados terrenos em sua maior majestade e força, e quando vestidos de seus maiores terrores, são apenas frágeis, desprezíveis vermes do pó, em comparação com o grande e todo-poderoso Criador e Rei dos céus e da terra. É pouco o que eles podem fazer, quando mais enfurecidos, e quando exercem toda a sua fúria. Todos os reis da terra, diante de Deus, são como gafanhotos. Eles não são nada, e menos que nada. Tanto o amor deles quanto o ódio deles devem ser desprezados. A ira do grande Rei dos Reis é tão infinitamente mais terrível que a deles. Houvesse uma grande manifestação de seu poder onipotente no que a ferocidade de sua ira deveria infligir, como se a onipotência estivesse como que enfurecida e exercida, como os homens costumam exercer sua força na ferocidade de sua ira. Então, qual será a consequência? O que acontecerá com o pobre verme que sofrerá isso? Quais mãos podem ser fortes? E qual coração pode suportar? A que profundidade de miséria terrível, inexprimível e inconcebível o pobre ser deve afundar que será o objeto disso. Considere isso, vocês que estão aqui presentes, que ainda permanecem em um estado não regenerado. Que Deus executará a ferocidade de sua ira, implica que ele infligirá a ira sem qualquer piedade. Quando Deus contempla a extrema inefabilidade de seu caso, e vê seu tormento ser tão vastamente desproporcional à sua força, e vê como sua pobre alma é esmagada e afunda, como que, em um abismo infinito, ele não terá compaixão por vocês, ele não deixará de executar sua ira, ou aliviar em nada sua mão. Não haverá moderação ou misericórdia. Nem Deus então em nada retardará seu vento impetuoso. Ele não terá consideração por seu bem-estar, nem se preocupará em evitar que vocês sofram demais em qualquer outro sentido, senão apenas para que vocês não sofram além do que a estrita justiça requer. Nada será retido, porque é tão difícil para vocês suportar. Portanto, também eu tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, e ainda que te clamem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei.
Ezequiel 8:18. Agora Deus está pronto para ter compaixão de vocês. Este é um dia de misericórdia. Vocês podem clamar agora com alguma esperança de obter misericórdia. Mas quando o dia da misericórdia passar, seus gritos e gemidos mais lamentáveis e dolorosos serão em vão. Vocês serão totalmente perdidos e rejeitados por Deus, em relação a qualquer consideração por seu bem-estar. Deus não terá outro uso para vocês, senão sofrer miséria. Vocês continuarão existindo para nenhum outro fim, pois vocês serão um vaso de ira preparado para a destruição, e não haverá outro uso deste vaso, senão ser cheio de ira. Deus estará tão longe de ter compaixão de vocês quando clamarem a Ele, que se diz que Ele apenas rirá e zombará. Provérbios 1:25-26, etc. Quão terríveis são aquelas palavras, que são as palavras do grande Deus. E os pisarei na minha ira, e os esmagarei na minha fúria, e o seu sangue será espargido sobre as minhas vestes, e eu mancharei toda a minha roupa. Isaías 63:3. É talvez impossível conceber palavras que carreguem em si maiores manifestações dessas três coisas, ou seja, desprezo, ódio e ferocidade de indignação. Se vocês clamarem a Deus para que tenha piedade de vocês, Ele estará tão longe de ter piedade de vocês em seu caso doloroso, ou de mostrar a vocês o menor respeito ou favor, que em vez disso, Ele apenas os pisará aos seus pés. E embora Ele saiba que vocês não podem suportar o peso da onipotência pisando sobre vocês, ainda assim Ele não se importará com isso, mas Ele os esmagará sob seus pés sem misericórdia. Ele esmagará o seu sangue, e fará voar, e ele será espargido em suas vestes, de modo a manchar toda a sua roupa. Ele não apenas os odiará, mas os terá no mais alto desprezo. Nenhum lugar será considerado adequado para vocês, exceto sob seus pés para serem pisoteados como o lodo das ruas. A miséria a qual vocês estão expostos é aquela que Deus infligirá para que possa mostrar o que é essa ira de Jeová. Deus teve em seu coração mostrar aos anjos e aos homens tanto quão excelente é o seu amor, quanto terrível é sua ira. Às vezes, reis terrenos têm vontade de mostrar quão terrível é sua ira, pelas punições extremas que executariam sobre aqueles que os provocariam. Nabucodonosor, aquele poderoso e altivo monarca do Império Caldeu, estava disposto a mostrar sua ira quando enfurecido com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que o forno de fogo ardente fosse aquecido 7 vezes mais do que antes. Sem dúvida, foi elevado ao máximo grau de ferocidade que a arte humana poderia alcançar. Mas o grande Deus também está disposto a mostrar sua ira, e magnificar sua majestade terrível e seu poder poderoso nos sofrimentos extremos de seus inimigos. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, Romanos 9:22, e visto que este é o seu design, e o que ele determinou, mesmo para mostrar quão terrível é a ira desimpedida, a fúria e a ferocidade de Jeová, ele fará isso para efetuar. Haverá algo realizado e trazido à passagem que será terrível com uma testemunha. Quando o grande e irado Deus se levantar e executar sua terrível vingança sobre o pobre pecador, e o desgraçado estiver realmente sofrendo o peso infinito e o poder de sua indignação, então Deus convocará todo o universo para contemplar aquela majestade terrível e poderosa que está a ser vista nisso. E o povo será como as queimas de cal, como os espinhos cortados serão queimados no fogo. Ouvi, vós que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião estão com medo, o terror surpreendeu os hipócritas. Isaías 32:12-14, etc. Assim será com vocês que estão em um estado não convertido, se continuarem assim. A infinita força, majestade e terrível do poder onipotente serão magnificadas sobre vocês, na força inefável de seus tormentos. Vocês serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e quando estiverem nesse estado de sofrimento, os gloriosos habitantes do céu sairão e observarão o espetáculo terrível, para que vejam qual é a ira e a ferocidade do Todo-Poderoso, e quando tiverem visto, eles cairão e adorarão esse grande poder e majestade. E acontecerá que de uma nova lua a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, pois o seu verme não morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um abominável para toda a carne. Isaías 66:23-24. É uma ira eterna.
Seria terrível sofrer essa ferocidade e ira do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas vocês devem sofrê-la por toda a eternidade. Não haverá fim para esta miséria horrível e esquisita. Quando olharem para frente, verão um longo para sempre, uma duração sem limites diante de vocês, que engolirá seus pensamentos e assombrará suas almas. E vocês absolutamente desesperarão de ter qualquer libertação, qualquer fim, qualquer mitigação, qualquer descanso. Vocês saberão certamente que devem gastar longas eras, milhões de eras, lutando e conflitando com essa vingança onipotente e impiedosa. E então, quando tiverem feito isso, quando tantas eras já tiverem sido gastas por vocês dessa maneira, vocês saberão que tudo isso é apenas um ponto em relação ao que resta. Assim, o seu castigo será verdadeiramente infinito. Oh, quem pode expressar qual é o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que podemos dizer sobre isso dá apenas uma representação muito fraca e vaga. É inexprimível e inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Quão terrível é o estado daqueles que estão diariamente e a cada hora em perigo dessa grande ira e miséria infinita. Mas este é o triste caso de cada alma nesta congregação que não nasceu de novo, por mais moral e estrita, sóbria e religiosa que seja de outra forma. Oh, que vocês considerassem isso, sejam jovens ou velhos. Há motivo para pensar que há muitos nesta congregação que estão ouvindo este discurso agora, que serão realmente os sujeitos dessa miséria muito em breve. Não sabemos quem são, em que assentos estão sentados, ou quais pensamentos têm agora. Pode ser que estejam agora à vontade, e ouvindo todas essas coisas sem muita perturbação, e agora se iludindo que não são as pessoas, prometendo a si mesmos que escaparão. Se soubéssemos que havia uma pessoa, e apenas uma, em toda a congregação, que seria o sujeito dessa miséria, que coisa terrível seria pensar. Se soubéssemos quem era, que visão terrível seria ver tal pessoa. Como poderia o restante da congregação levantar um lamento amargo sobre ele? Mas, ai de mim! Em vez de quantos é provável que lembrem deste discurso no inferno? E seria uma maravilha se algumas das pessoas que estão agora presentes não estivessem no inferno em muito pouco tempo, até antes que este ano termine. E não seria nenhuma maravilha se algumas pessoas, que agora estão aqui, em alguns assentos deste templo, saudáveis, tranquilas e seguras, estivessem lá antes da manhã de amanhã. Aqueles de vocês que continuarem por mais tempo em um estado natural, estarão lá em pouco tempo. Sua condenação não dorme, ela virá rapidamente, muito provavelmente, muito repentinamente sobre muitos de vocês. Vocês têm motivo para se perguntar por que ainda não estão no inferno. É sem dúvida o caso de alguns que vocês viram e conheceram, que nunca mereceram o inferno mais do que vocês, e que antes pareciam tão propensos a estar agora vivos como vocês. O caso deles está além de toda esperança. Eles estão chorando em miséria extrema e desespero perfeito. Mas aqui vocês estão na terra dos vivos e na casa de Deus, e têm a oportunidade de obter salvação. O que essas almas pobres, condenadas e sem esperança não dariam por um dia de oportunidade como vocês têm agora. E agora vocês têm uma oportunidade extraordinária, um dia em que Cristo abriu amplamente a porta da misericórdia e está chamando e clamando com voz alta para pobres pecadores. Um dia em que muitos estão correndo para Ele e se lançando no reino de Deus. Muitos estão vindo diariamente do leste, oeste, norte e sul. Muitos que estavam muito recentemente na mesma condição miserável em que vocês estão, agora estão em um estado feliz, com seus corações cheios de amor por aquele que os amou e os lavou de seus pecados com seu próprio sangue, e regozijando-se na esperança da glória de Deus. Quão terrível é ser deixado para trás em tal dia. Ver tantos outros banquetear-se, enquanto vocês estão definhando e perecendo. Ver tantos se alegrando e cantando de alegria de coração, enquanto vocês têm motivo para chorar de tristeza de coração e uivar de vexação de espírito. Como podem vocês descansar um momento sequer em tal condição? Suas almas não são preciosas como as almas das pessoas em Suffield. Para onde estão se reunindo dia a dia para Cristo? Não há muitos aqui que viveram muito tempo no mundo e ainda não nasceram de novo? E assim são estranhos ao comum de Israel, e não fizeram nada desde que vivem, senão acumular ira contra o dia da ira? Ó, senhores, seu caso, de uma maneira especial, é extremamente perigoso. Sua culpa e dureza de coração são extremamente grandes.
Vocês não veem como geralmente pessoas de sua idade são deixadas de lado e abandonadas, na atual dispensação notável e maravilhosa da misericórdia de Deus? Vocês precisam se considerar e acordar completamente do sono. Vocês não podem suportar a ferocidade e ira do Deus infinito. E vocês, jovens e jovens mulheres, vão negligenciar esta estação preciosa que agora desfrutam, quando tantos outros de sua idade estão renunciando a todas as vaidades juvenis e correndo para Cristo? Vocês especialmente têm agora uma oportunidade extraordinária, mas se a negligenciarem, logo será com vocês como com aquelas pessoas que passaram todos os preciosos dias da juventude em pecado, e agora chegaram a um estado tão terrível em cegueira e dureza. E vocês, crianças, que não estão convertidas, não sabem que estão indo para o inferno, para suportar a terrível ira desse Deus, que agora está zangado com vocês todos os dias e todas as noites. Vocês estarão contentes em serem filhos do diabo, quando tantas outras crianças na terra são convertidas, e tornaram-se os santos e felizes filhos do Rei dos Reis? E que todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, e pendendo sobre o abismo do inferno, quer sejam homens e mulheres velhos, ou de meia idade, ou jovens, ou crianças pequenas, ouçam agora os altos chamados da palavra e providência de Deus. Este ano aceitável do Senhor, um dia de tão paz, fujam para a montanha, para que vocês não sejam consumidos.